Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Chegando no capítulo 22, nós encontramos o momento em que Jesus vai para a ceia, o fim de semana da Páscoa, da sua morte, e começa um momento aqui em Lucas que, como também me referi em Mateus e Marcos, é um momento mais importante de toda a história da humanidade. Quando Jesus se prepara para ser traído, depois condenado e crucificado. No começo do capítulo 22, a gente encontra a menção da Páscoa, a Páscoa em que Jesus seria o sacrifício, né? Depois, nos versos 3 a 6, há uma menção de Lucas sobre a traição de Judas Iscariotes. E a partir do verso 7, encontramos aquele momento em que Jesus envia um dos seus discípulos, alguns dos seus discípulos, para escolherem um lugar e pegarem um lugar, arrumarem um lugar para a ceia. E a partir do verso 14, então, começa o registro em Lucas daquele momento na ceia do Senhor. São alguns versículos, e nesse momento Jesus fala do seu corpo, ele fala do seu sangue, ele entra em algumas discussões. Lucas registra aquela discussão entre os discípulos de quem seria o maior, e Lucas registra instruções de Jesus, ensino de Jesus a respeito da humildade, de quem é o maior no reino de Deus. O maior é aquele que serve, né? E vai até o final de dois parágrafos, alguns parágrafos, até o verso 38. Até o verso 38 ainda é a ceia. Do 31 ao 38 tem um diálogo com Pedro, que Jesus fala da traição de Pedro, ok? E do verso 39 em diante, Jesus segue para o Monte das Oliveiras, e num pequeno lugar dentro do Monte das Oliveiras, o Getsemane, o jardim do Getsemane. Getsemane significa lagar. Lagar é um tanque de pedra onde se esmagavam uvas ou azeitonas para se produzir ou vinho ou o azeite. E Jesus vai para o jardim do Getsemane, e ali ele entra em oração e também agonia por causa da proximidade da morte, uma morte que não era dele, era a nossa morte. Ele morreria em nosso lugar, morreria uma morte vicária ou uma morte substitutiva, ok? E ali ele começa a agonizar. Lucas faz uma menção que os outros evangelistas não fazem no verso 44, que é o fato dele ter suado gotas de sangue. Somente Lucas dá essa informação. E ali, naquele lugar de esmagamento, o peso, a carga dos nossos pecados e da nossa iniquidade, dos pecados e da iniquidade de toda a raça humana, estavam recaindo ali sobre Jesus, e ele estava sendo esmagado literalmente por causa do peso dos nossos pecados e transgressões. A pressão sobre Jesus foi tão grande que provocou essa situação física de suar gotas de sangue. A pressão foi tão grande dentro de si que romperam-se capilares. Numa pessoa normal, isso poderia levar até a morte, hemorragias, e porque uma pessoa comum com dificuldade suportaria tal pressão. Mas Jesus é Jesus, ele é o autor da vida. Ele estava assim suportando tudo que fosse necessário para que recaísse sobre ele a culpa do nosso pecado. Ele não tinha pecado, mas estava recaindo sobre ele a carga da nossa iniquidade e de toda a raça humana. E ele suportou tudo isso,
foi traído. Judas chega com autoridades, ele é subtraído do Getsemane, depois é levado preso e até o final do capítulo 22 acontece dele passar pelo Sinédrio e no verso 66 em diante, Pedro nega ele nesse tempo, um pouquinho antes, ele nega a partir do verso 54 e assim até o final do capítulo 22 a gente está encontrando o julgamento injusto sobre Jesus, porque foram as nossas injustiças que levaram Jesus para a cruz do Calvário. Faço uma observação aqui bem interessante. Lembro que Lucas está escrevendo o seu evangelho não para um judeu, está escrevendo para um gentio, um grego. E havia um conceito grego muito interessante do homem perfeito. E Jesus, em Lucas, ele é o homem perfeito, ele é o filho do homem. E ele está comunicando para Teófilo, o leitor desse evangelho, desse documento histórico tremendo que Lucas está produzindo, e ele está mostrando para Teófilo que Jesus é o homem perfeito. Ele é perfeito em todas as coisas, mas acaba recebendo sobre si a injustiça de outros e ele paga pelo preço dos nossos pecados e iniquidades. Por conta disso, ele é o homem perfeito que, por causa da sua morte e ressurreição, seu amor, graça e misericórdia, ele disponibiliza a perfeição para nós. O Evangelho é perfeito, Jesus é um caminho perfeito, Ele é o homem perfeito, Ele é o nosso Senhor e Salvador, mas também é o nosso modelo de gente. Jesus é o nosso modelo em todas as coisas. Faça uma boa leitura do capítulo 22 de Lucas, leia com temor, leia com solenidade, porque é o nosso Senhor que está indo para a morte e nós o enviamos para lá. Boa leitura, mais palavra, mais presença de Deus, mais fé e ação. Deus te abençoe. Tua presença, eu amo tua presença.